Olá a todos, vamos dar início a uma breve explicação sobre a importância e a aplicação geral de erros e medidas aplicada ao estudo da matéria de Física Experimental. Além da apresentação que realizaremos aqui na mostra multidisciplinar, também estará disponível o artigo completo no site do evento. O grupo é composto pelos graduandos de Engenharia de Controle e Automação Danilo Ramos, Guilherme Barbosa e João Pedro Rodrigues, eu. Vamos para o resumo. O nosso estudo teve por objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre o assunto, ou seja, saber o que os autores estão comentando sobre esse tema no mundo acadêmico. Visto que os estudos dos erros é de extrema importância para o meio científico, já que em todos os artigos postados e realizados, são realizados experimentos, e em cada um desses experimentos, a grande maioria dos artigos são experimentos, e cada um desses experimentos, todos são suscetíveis a erros. E os artigos mostram esses erros e mapeiam esses erros. Bom, antes disso, o que é o erro, né? Antes de nós começarmos a aprofundarmos no assunto, é necessário entender o que é o erro e como ele está presente em quase todas as medidas. Bom, entende-se que o erro pode ser diferenciado em duas categorias, dentre deles, o erro sistemático e o erro estatístico. O erro sistemático geralmente são aqueles que ocorrem em experimentos, e são os que terão mais enfoque nessa apresentação e no nosso artigo, visto que, de uma maneira prática, são os que mais ocorrem ao realizar os ensaios. Por outro lado, os erros estatísticos são os que apontam uma discrepância muito grande nos ensaios medidos ao realizar um experimento. Esses dados são geralmente descartados, visto que não somará no produto final do projeto. Aqui nós temos alguns exemplos de erros. Primeiro é o erro grosseiro, que nós podemos ver a diferença, né? E tenta acertar a bandeira e acerta a árvore. Nós temos o erro sistemático, que ele tenta acertar a bandeira, ele acerta uma grande parte junto, ou seja, ele estava olhando para um lado totalmente diferente, então é o sistemático. E o erro aleatório, que ele acerta perto da bandeira, mas de uma forma aleatória e não dá para saber qual vai ser o próximo, né? Bom, com isso nós podemos falar dos nossos materiais e métodos. Já como é de se imaginar, não existe fórmula perfeita para se seguir, que eliminará todos os erros que nós temos em uma medição. Entretanto, nós buscamos realizar nas medições sermos os mais exatos possíveis, ou seja, tentar se aproximar cada vez mais do valor real. Sabendo disso, entende-se que é muito importante passarmos por uma maior confiabilidade ao realizar as medidas necessárias, visto que uma pesquisa pode impactar uma sociedade inteira, né? Quanto mais próximo de uma certeza, melhor para todos nós. Visto toda essa problemática envolvida, o nosso grupo realizou uma análise e comparou alguns artigos sobre esses assuntos. Os principais artigos foram esses. O artigo 1 foi A Propagação de Erros e Incertezas em Experimentos, de Paulo Cabral. O artigo 2 foi Erros e Incertezas nas Medições, desses 4 autores. O artigo 3 foi Conceitos de Medidas e Teoria de Erros, de Tondinho Filho Andrello. Bom, agora nós vamos citar um pouco dos algarismos significativos e os instrumentos, né? Ao realizar um experimento, é extremamente importante ter noção da incerteza que os instrumentos utilizados traz ao ensaio, bem como saber realizar as notações da medição em questão.
Para isso, aqui são exemplificados alguns instrumentos mais comuns utilizados na realização de medidas de comprimento, quando se tratando de metrologia e a ciência da medição. Em primeiro lugar, nós temos a trena, representada nessa figura. É possível verificar que as medições são realizadas de 1 em 1 milímetro. Nos modelos mais comuns, ela traz medidas menos precisas dos que os demais objetos citados nos próximos tópicos. O próximo é a régua graduada. A régua graduada possui uma menor medida em comparação maior medida em comparação com a trena, mas mesmo assim traz uma menor fidelidade na medição pela sua diferença na hora de medir, ou seja, uma menor incerteza quando comparada à trena, mas assim podendo ser reduzido. Porém, no mundo acadêmico, principalmente, é utilizado o paquímetro. O paquímetro apresenta uma fidelidade maior na sua medição do que os outros instrumentos abordados e é utilizado bastante no mundo acadêmico. Dependendo do modelo, pode ser medido com incerteza de 0,1 a 0,05 ou 0,02. Além disso, nós temos também o micrômetro. É o último instrumento exemplificado e pode realizar medições com incerteza de 0,01 até 0,005 milímetros, sendo assim o mais com menos incerteza, trazendo uma maior fidelidade na sua medição e com isso uma maior fidelidade no experimento em si. No nosso artigo, nós também citamos as fórmulas utilizadas para mapear esses erros apresentados pelos instrumentos ou pela medição em si mensurando. Cada tipo de fórmula é utilizado variando dependendo da necessidade, então vai ser utilizado dependendo de como os dados forem dispostos. Assim, tem uma fórmula melhor para mapear o seu erro, o seu desvio e sua média. Com isso, podemos ir para a nossa conclusão. Bom, ao analisar os textos sobre as aplicações gerais das medidas e dos erros que os acompanham, vimos que as incertezas são, infelizmente, algo que estaremos sempre suscetíveis, visto que não é como realizar uma medição idêntica a alguma já outra realizada, e que os erros estão em todas as medições, e isto é apresentado em todos os artigos analisados de diferentes tipos. Existem novas tecnologias e softwares que nos ajudam a notar esses desvios e erros, e já exibem os valores dos desvios de maneira prática. Entretanto, nem mesmo assim se torna possível chegar a algum valor exato, visto que, por mais cautelosa que seja a medida realizada, sempre nos aproximaremos de um valor X, mas nunca será esquecido do seu erro que os acompanha em comparação com o valor real. Enfim, para encerrar, nós vamos deixar a frase do filósofo americano Edward Teller, que diz: "A ciência de hoje é a tecnologia de amanhã." Abaixo aqui nós temos os e-mails dos integrantes do grupo, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira enviar alguma coisa para a gente. E nós queremos agradecer a atenção de todos e um bom evento para os que nos assistiram.